Olá, muito bom dia! Vamos começar a nossa reunião com Deus e hoje fazendo testes aqui no TikTok para ver se sai. Deixa eu virar essa lâmpada aqui. Oi, gente, como vocês estão? Minha gente querida, minha gente querida. Olha, até a Leile chegou aí. Eu tô fazendo uns testes, Leile, aqui, para ver se a gente pode melhorar em algumas coisas. Olha, meu marido pôs uma iluminação aqui para me ajudar. Saiu a música, graças a Deus. Eu comecei a mexer em tudo que é coisa aqui. Tava melhor quando a janela tava fechada. Obrigada, Senhor Jesus. Saiu a música, graças a Deus. Gente, vou deixar assim. Deve estar bom assim, né? Então, meus amados, eu gostei tanto de hoje, mais cedo, quando a gente... Olha só, tá ruim, ó. Fica refletindo nos meus óculos. Se eu não precisasse usar óculos. Vamos vir para a janelinha para a gente conversar? Ai, saiu os efeitos sonoros daqui. Efeitos sonoros. Ah, voltaram. Gente, vamos conversar? Venham para a janelinha para a gente conversar sobre as coisas que o Senhor tem nos falado. Hoje de manhã, a gente viu que nós já lemos 10 livros, né? Mais de 10 livros nós já lemos. Nós estamos bem avançados. Então, nós precisamos conversar a respeito de tudo que o Senhor está dizendo a nós. Olha só, já lemos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, 1 Samuel. Chegamos em 2 Samuel. São 10 livros que nós já lemos. E também já lemos Mateus, Marcos, Lucas e João, já terminamos e estamos em Atos. São 5 livros, né, do chamado Novo Testamento. Aliás, queria conversar com vocês um pouquinho sobre isso. Quando é que começa o Novo Testamento? Oi, Bruninha! Nós estamos conversando aleatoriamente, Bruninha. Tô gostando muito dos seus poemas, Bruninha. Amo. Amo quando você fala assim, como é que é? Você aceitaria? Que gracinha. Gente, entrem aqui na janelinha para a gente aprender a falar, aprender a exercitar, lembra? Porque hoje, olá, irmão Enoque, tudo bem? Hoje nós estamos apenas conversando. Quero conversar sobre a obra, sobre trabalhar para o Senhor, né? Então hoje, gente, eu fiquei bastante assim impactada quando o Senhor nos mostrou a importância de Pedro, como Pedro era corajoso, audaz, né? Então a gente está vendo o início da igreja. E nesse início da igreja, nós estamos vendo Pedro ser importantíssimo já nesse início. Quando eles estavam lá dentro do cenáculo, né? Os 120, quando receberam as línguas de fogo, que são o Espírito de Deus, e aconteceu tudo aquilo, aquele estrondo, né, no templo, e atraiu aquelas 3.000 pessoas depois. E aí, quando começaram a criticar, esse povo aí tá bêbado, ó, Pedro se levantou, isso tocou o Espírito em Pedro, e Pedro se levantou e tomou a palavra, e junto com ele se levantaram os 11, para dar suporte, apoio, o moral, a unidade. Gente, foi lindo demais. Então veja,
Pedro, depois também, qual foi a outra ocasião em que Pedro falou? Na cura do aleijado, lá que estava no pórtico de Salomão, né? Quando ele estava indo com João, também a mesma coisa. Pedro falou. Gente, se nós formos todos tímidos, seremos todos João. Nós precisamos ser Pedro também, né? Então, o Senhor nos mostrou que João era remendador de redes. Então, João é um tipo de pacificador. João é mais quietinho, ele não é de falar muito. Então, aqui nós temos muito de João e pouco de Pedro. Então, Pedro é muito importante, porque Pedro fala. Pedro deu início à igreja, né? Então, ele falou nessa ocasião. Depois, assim, aí quando começaram a criticar, Pedro se levantou, tomou uma atitude, e também ele deu o primeiro discurso, né? Aquele discurso para os 3.000, foi Pedro, gente. Se não tivesse Pedro, se ficasse todo mundo quietinho lá, hein? Os 12, um olhando para a cara do outro, um olhando para a cara do outro. Olha a importância de Pedro, a importância de falar. Então, vocês precisam se animar a falar, gente, se animar a falar, porque vocês não estão sozinhos. Ó, quando Pedro se levantou, os 11 se levantaram com ele. Então, os 11 são o apoio de Pedro. E vocês também têm aqui o nosso apoio, não é verdade? Então, eu queria fazer assim, ah lá, o Nato chegou, queria que vocês entrassem para a gente fazer aquele a paz, irmão Nato, aquele tipo showtime, sabe? Para a gente poder conversar, né? Mas vocês gostariam de falar sobre alguma coisa? Nós temos um tempo agora para apenas conversar. Sobre que assunto vocês gostariam de falar? Vocês querem debater sobre alguma coisa? Debater no bom sentido, né? Debater não é um embate, mas debater é conversar a respeito de um determinado assunto. E lembrem-se disso. É importante que vocês estejam falando. Não podemos ser tímidos. Nós temos que falar, certo? Sobre o incenso. Cânhamo. Nem sei o que é cânhamo. O que é cânhamo? Cânhamo. O que é isso? O que é cânhamo? Nunca ouvi falar. E eu não tenho aqui meu notebook. Ah, tá aqui. Para eu poder pesquisar as coisas. Meu notebook está aqui. Gente, fui fazer o test drive nesse carro aqui, ó. ZR-V. Gente, que maravilhosa a tecnologia, né? Gente, é incrível. Incrível. Agora peguei aqui e lembrei. Esse carro, olha só como ele faz. Não sei se dá para ver. Ele tem sensores, né? Em todos os lados ele tem sensores. E aí esses sensores, eles fazem o carro ir sozinho. Então, olha só que incrível. Ele tem sensores que captam a faixa da pista, a faixa tracejada e a faixa contínua. Ele capta essas faixas e ele se mantém sempre no meio das faixas. Olha só, irmão Nato. Aí quando chega uma curva, ele acompanha, isso sem a mão no volante. Sem a mão no volante. Você põe no piloto automático, então a curva, ele acompanha a curva, porque ele acompanha as faixas, né? E aí você programa lá, né, a velocidade que você quer no piloto automático. Então, por exemplo, você coloca lá 100 km por hora, né? É um carro novo da Honda. Você coloca 100 km por hora. Aí, e aciona esse piloto automático. Você tira os pés, você tira as mãos. Olha só. E aí o carro vai sozinho, acompanhando as curvas, a faixa, né, da pista,
acompanhando as faixas da pista, faz a curva, faz tudo. E se vem um carro atrás, né, que tá chegando muito perto, daí ele avisa para pôr a mão no volante e de um carro desse que você precisa, Maria Baglioni. E aí, olha só, eu fazendo o test drive, né? Aí, quando eu coloquei assim a 100 por hora, com a moça que entende aqui do meu lado, né? E aí o carro foi 100, 100, 100, 100, 100, 100. E tinha um caminhão, apareceu um caminhão na frente. Quando apareceu aquele caminhão, eu levei o maior susto, porque... E ela assim, mantenha sem as mãos, né? E aí é sem as mãos no volante. Aí o carro foi. Quando ele chegou a uma determinada distância do caminhão à frente, o que ele fez? Parou não, né? Diminuiu, ficou, por exemplo, se o caminhão estava a 60 por hora, nessa distância ele diminuiu. E ficou 60 por hora, acompanhando o caminhão 60 por hora, mantendo a distância e acompanhando o caminhão 60 por hora. Se esse caminhão saísse da frente, aí ele voltava a atingir a velocidade programada, que era 100, né? Gente, em coisas incríveis. Mas aí diz assim, você pode pôr a mão, né, no volante, sair do piloto automático, ultrapassar o caminhão e tudo mais, né? E outra coisa que eu achei incrível também é que tem um app no celular, um app da Honda. E através desse app você acompanha tudo, se os pneus estão murchos, tudinho do carro. E olha só que incrível. Por exemplo, eu tô aqui conversando com vocês, né? E daí daqui 15 minutos eu vou sair. O que eu faço? No celular, eu entro ali no carro e programo, liga o carro pelo celular e liga o ar-condicionado na temperatura que você quer. Então, eu programo aqui 22 graus, liga o carro. Quando eu chegar lá, daqui 15 minutos, e abrir a porta, o carro vai estar geladinho me esperando. Olha isso, o carro ligado lá, tá? Pode ser longe, viu? Não precisa ser perto, não. Pode ser longe. Eu posso estar lá no 20º andar de um prédio e o carro no estacionamento. Vai ligar do mesmo jeito. Eu posso estar longe, vai ligar do mesmo jeito. Daí a moça me explicando, né? Eu posso ter viajado, ela falando assim, você pode estar lá na Alemanha. Você pode estar lá na Alemanha, viu, Leile? E aí, digamos que alguém esqueceu alguma coisa dentro do meu carro. Meu carro tá aqui na garagem, né? Aí alguém esqueceu alguma coisa e manda para mim lá no WhatsApp. Olha, esqueci um documento dentro do seu carro. O que eu faço? Eu lá da Alemanha, eu abro o carro. Gente, vocês já gastaram com chaveiro para abrir o carro? Eu acho que 2 vezes eu tive que pagar chaveiro para abrir o carro. Pense numa nota preta. E uma vez ainda foi de noite, na saída do mercado. Cadê a chave? Então, você, no celular, gente, você pode estar em outro país. Você abre o carro aqui. A pessoa abre, pega o que tem que pegar, aí a pessoa fecha a porta. Pronto, já pegou? Já peguei, ó. Fecha o carro de novo. E outra coisa também, né, que eu achei legal. O carro tem abertura por presença de chave. Vocês já viram isso? Já? Presença de chave. Eu tô falando desse carro aqui, ó. Nós estamos conversando coisas aleatórias. ZR-V da Honda. E esse aqui ainda não é o mais moderno. O mais moderno é o CR-V é o mais moderno. Então, a presença de chave funciona assim. Você tá com a chave na sua bolsa. Quando você chega perto da porta, você abre a porta e entra. Não precisa ficar acionando a chave. Acionando a chave, que já é uma coisa moderna, né? Acionar a chave e o carro abrir, e abrir. Não precisa mais isso. Quando você chega perto da porta, a presença da chave, acho que é uns 20 centímetros, parece, abre a porta do carro. Gente, é fantástico esse carro aqui. Fantastic. Deixa eu ver o que mais que fala aqui. E super espaçoso, gente. Parece que você tá numa sala. Aqui, ó. É isso aqui que eu tava falando, ó. Sistema
sistema para mitigação de evasão de pista. Ó, ele tem um sensor. Então, se você chega perto da faixa aqui, ó, ele avisa. Então, não tem como dormir no volante, porque quando ele chega na faixa, você tá em cima da faixa, ele avisa você. Ele fala com você. Ó, ele fica aqui dentro, ó. Então, são várias coisas. Ah, outra coisa também maravilhosa, que é isso aqui, ó. Assistente de ajuste automático do farol, que é aqui, ó. Não precisa você ficar luz baixa, luz alta, luz baixa, luz alta, luz baixa. Ele próprio vai monitorando o farol. Então, gente, é cada coisa fantástica, né? Toda essa tecnologia, tudo isso vem de um lugar. Vem de um lugar, né? Vem de um lugar, de Deus. São coisas incríveis. E agora a gente está vendo a tecnologia avançar muito rápido, né? Muito rápido. Antes a gente tinha um evento novo, né? Da tecnologia, a cada 10 anos, não é verdade? Quando saiu o celular foi o grande evento por muito tempo. Quando saiu o telefone, então? Telefone, vocês lembram do telefone? Quando surgiu o telefone, né? Quando chegou no Brasil, vamos dizer, né? O telefone. Então, tinha que comprar, eu lembro que era super caro ainda comprar uma linha telefônica e tudo mais. Então, foi o grande evento, né? Quem sabe do século, o grande evento. Aí depois, quando veio o celular, também foi o grande evento da década, né? E agora? Agora acontecem muitas coisas ao mesmo tempo. Tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Muitas coisas, muitas coisas. Então, já estamos vendo os carros voadores, né? Estamos vendo o drone. O drone já não é mais novidade. E o drone foi um grande evento também, né? Uma grande conquista, o drone, né? Sim, Bruna. E olha para você ver, surgiu o drone, pronto, já pararam de falar dos drones. Os drones já se tornaram coisas comuns. E não são coisas comuns, né? Não são. Hoje em dia tem muita gente que nem telefone fixo tem mais. É mesmo, em casa não tem mais. Tem carros voadores, sim, Orenilda. Só que ainda não se tornaram comum, mas já tem. Então as coisas primeiro vão para os ricos, né? Porque quando as coisas começam muito caras, muito caras. Aí depois eles vão conseguindo tornar mais viável, economicamente mais viável, né? Porque começam a produzir mais peças e tudo mais, né? Parece que o mundo ficou tudo perto, parece que não existe distância. Então, exatamente isso daí favorece a globalização, né? Que é para o novo governo que virá, né? Nessa globalização, cachorro com inteligência artificial, esse cachorro aí, eu tenho muito medo desse cachorro, sabia? Muito medo. Porque quando vier a perseguição, eles não vão precisar nos perseguir pessoalmente, né? Não vão precisar mandar soldados para invadirem uma casa, por exemplo. É um risco, né, de morte para o soldado, não é? Eles não vão precisar arriscar vidas dos seus soldados. Eles vão mandar essas coisas robóticas. Então imagina só mandar um cachorro desse, né, que ele tem câmera e eles vão monitorando pela câmera, né? Vocês assistiram aquele The Black Mirror, né? The Black Mirror. Então faz tempo que saiu esse The Black Mirror e nesse The Black Mirror apareceu esse cachorro já. Faz tempo, Leile. Faz tempo. Eu não tô entendendo o que tá acontecendo com esse Darius, viu? O Darío, acá hablamos del Señor Jesús. Señor Jesús. ¿Y usted? ¿Hablas también? Jesus can't save prophecy, Holy Spirits.
Gente, tá aparecendo cada coisa estranha aqui à tarde. Nunca vi. Esse Darius tá esquisito. Não posso falar esquisito, né? Que ele pensa que eu tô chamando ele de gostoso. Então, olha só, gente. É verdade, bem igual, né? Idêntico ao Black Mirror. E daí no Black Mirror, é isso que me causou um pânico, isso que me deixa assim apavorada, porque no Black Mirror, o que acontece? Esse cachorro, ele perseguia uns insurgentes, né, Bruna? E aí tem uma moça que ela se refugia numa casa, ela entra numa casa, um negócio assim, ela se refugia naquela casa e ela entra no banheiro. E aí, se não me engano, faz tempo que eu vi. Oi, Jordan. Por enquanto tá quieto, né? Então, eu não me lembro, Bruna, se ela olhou pela janela, o que que foi, ou se alguém avisou ela, um negócio assim, que o cachorro estava indo, irmão Jordan. Esse cachorro robô estava indo no encalço dela. Eu não me lembro, mas digamos que foi assim. Ela olhou pela janela e viu aquele cachorro se aproximando. Eu não sei se ele tem um sensor, uma programação, eu não sei o que ele seguia. Parece um míssil teleguiado atrás da pessoa. E aí essa moça, quando ela viu que ela no banheiro, escondida no banheiro, né? Mas o cachorro arromba a porta. É um robô. Aí o que ela faz? Ela pega não sei o que ela acha lá, né? Um canivete, um estilete, um negócio assim. E ela, ó. Você lembra disso, Bruna? Gente, que coisa horrível. E a partir de então, eu pus na minha cabeça, fiquei assim, tão apavorada com isso, que eu falei, Senhor Jesus, como vai ser no tempo da perseguição, né? No tempo da perseguição. Imagina que horror, né? Que coisa horrível, horrível, tenebrosa. Deixa eu fechar, pôr uma cortina aqui para melhorar essa iluminação. Não sei se é porque a iluminação. Não sei se é porque a iluminação da tarde, eu não estava conseguindo ler vocês aí muito bem. De manhã eu consigo bem, à tarde não. Lembro quando eu vi o Alok com um desses, eu pensei, gente, eu fiquei impressionada. Imagina só durante a perseguição, né, esses robôs à solta por aí, meu Deus do céu. Então a gente estava falando da tecnologia, né? O avanço da tecnologia. Realmente é algo, gente, que impressiona, né? Mas tudo isso vem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então essa tecnologia pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. É diferente da palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela vem da árvore da vida. Da árvore da vida. Olá, Eclésia! Tudo bem, amada? Meus amadinhos do Senhor Jesus, eu acho vocês muito quietinhos, minha gente, muito quietinhos. Eu tava falando pro meu marido hoje, falando, bem, eu quero conversar com o povo, quero que o povo entre na janelinha, né, para conversar comigo, mas o povo fica tudo quietinho. Aí meu marido falou assim, mas será que não é porque eles estão acostumados com a live? Porque na live eles ficam quietinhos, né? Quietinhos para ouvir, né? O que você está lendo ali na Bíblia, eles ficam quietinhos. Será que não é por isso? Eu acho que eu ainda não converso na janelinha, tô doida para conversar. Então vem aqui, Eclésia. O Darius, eu vou a silenciar-te. Não é silenciar-te. Eu vou a calar-te. Eu vou a calar-te. Estás muito sem vergüenza. Sem vergüenza. Venha então, Eclésia. Vem, Eclésia. Eu não te gosto mais. Eu não te gosto mais. Nem um pouquinho. Você tem que clicar aqui, ó, nesses bonequinhos.
vermelho e azul, Eclésia. Clica aqui no bonequinho vermelho e azul. Você está sempre aqui nas nossas lives, Eclésia? Não me lembro do seu nome, Eclésia. Você já assistiu às nossas lives? Já viu as nossas lives? Em Eclésia. Tá sim, olha, eu não me lembro de ver você na rolagem. É igual meu marido tá falando, ficam quietinhos. Isso que eu falei pra ele, eles ficam quietinhos. Já já eu posso entrar também. Ai, que linda! Não, Eclésia, eu tô te perguntando se você já assistiu a minha live. A minha live, você já assistiu? Que é das 5:30 da manhã até 7:30 da manhã. Você já viu a minha live? Orenilda, é a primeira vez que você tá aqui. Sim, é porque a gente lê a Bíblia todos os dias, das 5:30 às 7:30 da manhã. Orenilda, me disseram que você não consegue entrar porque tem que ter pelo menos 50 seguidores. Eu não sei se é verdade isso. Deixa eu ver aqui, que tem um lugar aqui que é para convidar. Deixa eu ver se aparece a Orenilda. É a Bruninha, a Leile, a Sil tá aí, a Jéssica, a Leone tá aí. Eu tô mandando convite, tá? Daí se vocês se sentirem bem, vocês aceitam. Olha lá, a Bruninha entrou. Deixa eu ver. Eni, Darius, nem pensar. Eclésia. Deixa eu ver se eu acho a Orenilda aqui. Eu não sei por que, Orenilda, você não aparece. Então dizem que tem que ter pelo menos 50 seguidores. Você sabe disso, Bruninha? Não. Bruninha chegou! Oi! É que eu tava me arrumando pra ir pra igreja. Ah, você tá se arrumando? Uhum. Então se arrume, amada de Deus. Se Não, arrume, mas então. eu tô quase pronta já. Deixa fechada o vídeo aí e vai se arrumar, Tá bom. Deixa eu né? fechar aqui. Viu, Orenilda? Gente, mas quando entra essas janelinhas, vocês somem da rolagem. Eu queria entender o que que é isso. Por que que vocês somem da rolagem? Deixa eu tirar a Bruna e ver se eu saio daqui. Eu tenho que aprender isso, gente. Como mexer aqui. Talvez a Bruna saiba. Conexão boa, tal. Eu não sei por que entram essas janelinhas. A Jéssica entrou. Deixa eu começar no Showtime, ver se sai dessas janelinhas. Vamos aproveitar para fazer esses testes hoje, né? Para não fazer o teste na live, a gente faz os testes agora. Eu queria saber por que que a rolagem some. Queria saber isso. Por que que a rolagem some? Meu Deus, queria entender isso. Cadê a rolagem? Agora a gente volta naquele dilema, né? Não tem como sair dessas janelinhas aí. Olha lá, a Bruninha tá voltando. Deixa eu É, colocar. eu também não sei, não. Bruna do céu, eu tô hoje o dia inteiro tentando descobrir essas coisas daqui e aparecem umas coisas muito estranhas, que nem essa janelinha. Eu não sei onde que dá o comando para aparecerem essas janelinhas. E eu não sei onde dá o comando para o pessoal da rolagem não sumir. Ó, pra você ver, o pessoal da rolagem sumiu. Pra mim tá. Os comentários, você fala? É, Pra mim tá aparecendo. pra mim não. Pra mim não tá. É como se eu tivesse, assim, bloqueado as mensagens, como se eu não quisesse ler as mensagens. Tem que clicar. Você já clicou e segurou na tela pra. Ah, tô clicando e tô segurando, mas daí aparece aquela listagem para compartilhar. Apareceu a listagem para compartilhar só. Gente, sem condições, sem condições. Aí o que que eu tive que fazer para voltar os comentários? Quando eu tava testando de tarde, eu tive que entrar numa batalha. Aí na batalha voltou os comentários. Daí quando acabou a batalha, ficaram os comentários. Nossa, estranho, né?
Muito Muito estranho. Não sei. Não sei por quê. Mas, Bruninha, me diga, você quer falar algo? Você quer ler um dos seus poemas para as pessoas verem que é tão lindo? Hoje eu queria, eu vou postar um vídeo mais tarde, que eu tive uma ideia, né, que o Espírito Santo me deu, né, Ah, de falar que assim, né, o que diferencia um cristão do outro, né, ah, pela aparência, no caso, né, ah. aí eu fiz uma analogia muito legal, porque nós somos como se fosse capas de Bíblia. Ah, Então, sim. cada Bíblia tem a sua capa, a sua diferença, tem tantas Bíblias diferentes, então eu tenho bastante Bíblia também que eu gosto. Então, eu filmei minhas Bíblias. Aí a minha irmã tem um estilo totalmente diferente do meu. Ela é bem assim, vamos dizer, mais patricinha, digamos, né? Então, Aham. ela é rosinha, clarinho, essas coisinhas assim. Aí eu peguei e gravei uma parte do vídeo com a minha irmã. Que E legal! mostrei a Bíblia dela também, que é tipo branquinha, rosinha, e a minha, que é preta, com outra cor e tal. E aí fiz essa analogia e eu achei bem legal, porque o que eu foquei bastante, que eu falei, a Bíblia pode ter estudo, a Bíblia pode ter Sim, gravura, né, figura ou não, a Bíblia pode ter harpa ou não, a Bíblia pode sim. ter a capa escura ou a capa clara, mas isso, nada disso importa, né? Importa que todas elas têm a palavra de Deus, né? São cheias da palavra de Deus, né? Porque não Isso. adianta nada, às vezes, uma Bíblia convencional, que é uma Bíblia que todo mundo tem, se essa Bíblia tiver faltando páginas, ela tá faltando a palavra de Deus, né? Ela tá Sim. incompleta. Então, o que importa mesmo é o que tem por dentro da Bíblia, da palavra, e não o exterior dela, né? O que tá por fora. Acho que isso aí é supérfluo, vai de gosto, né? Então, eu acho que é de conforme a gente se identifica, né? Porque, por É, exemplo, como você está falando, se eu vou lá numa loja, né, de livraria, aí eu vou escolher uma Bíblia. Como é que eu vou escolher? Eu vou escolher uma capa que me representa, que eu me identifico, E né? hoje em dia tem tanta, você vai naquelas lojas de Bíblia, você vai aqui, que eu moro em São Paulo, né? Você vai na Galeria Pagé para comprar Bíblia, por exemplo, lá, nossa, na Conde de Sarzedas também, né? Que É, tem na muita Conde de Bíblia. Sarzeda. São mais de 500 Bíblias, é tudo diferente, assim, e tem para todos os gostos, tudo tamanho de letra diferente. Tem Bíblia com estudo para mulher, tem Bíblia com estudo para quem quer pregar, tem várias coisas, né, diferentes. Mas o que faz cada Bíblia ser uma Bíblia, né? Ela contém a palavra de Deus, né? Então, isso que importa. O resto não Sim, interessa. o que importa é o conteúdo mesmo. Eu lembro de Timóteo, que Timóteo era jovenzinho, Timóteo era bem jovem e ele era muito criticado por ser jovem, né? Porque Paulo estava preso e ele ficou sozinho. Paulo preso numa cidade e ele em outra cidade. Então ele ficou muito sozinho e era muito criticado porque era jovem. Era jovem. E Paulo incentivava muito ele. Paulo É, falava muito com ele. E Paulo reforçou o quê? Desde criança você tem o bom conteúdo. É o que você está falando, é o conteúdo que importa, né? O sim, conteúdo, isso que importa. Então, quanto mais nós tivermos o bom conteúdo, mais nós representamos Deus. Não é a nossa aparência que representa Deus, é o conteúdo que nós carregamos. Isso que representa Deus. é. Então, é isso que representa mesmo. Aí eu fiz esse vídeo com a minha irmã e eu vou postar mais tarde. Mas eu gosto mesmo de postar as coisas. Inclusive, esse aqui era o meu caderninho, olha que bonitinho, com o Que menino. gracinha! Esse caderninho foi um caderninho que eu ganhei, e aí nossa, ele tá lotado, cheio já. Aí eu tive até que fazer outro, porque esse aqui já tá lotado já. Mas é o que você está pondo nele? Seus estudos? Não, esse aqui é de poesia. Ah, puxa vida! Você faz uma poesia por dia, mais ou menos? Tem dia que eu chego a fazer mais de uma. Olha, que É lindo! muito, é incrível como. É porque assim, eu tenho esse dom desde adolescente, né? Mas quando eu era adolescente, eu passei por um momento de depressão, né?
muito severo assim, e foi quando eu estava fora da igreja, né? E Uhum. aí, então, as poesias que eu escrevia na época eram poesias muito melancólicas, sabe? Eram Ah, tá. poesias muito Mais mórbidas, né? dramáticas. Digamos assim. E aí, depois de um tempo eu parei e fiquei anos sem escrever, mas é incrível como. E Deus não me tirou esse dom. Ele falou: não, eu quero que você use esse dom. Um dia você ainda vai usar esse dom para mim, né? Sim, E, claro. e aí, quando eu voltei para os caminhos do Senhor, foi a primeira coisa que eu fiz. Eu comecei escrevendo as poesias em forma de reflexão. Então, eu comecei a escrever reflexões falando, né, sobre a hora de despertar, sobre o sentido da vida, sobre as mudanças que a gente tem que fazer para ter sucesso na vida, os ciclos, os recomeços da vida e tudo mais. Eu comecei a escrever as reflexões com base nisso, né? Assim. Né? E aí depois que quando eu voltei para a igreja mesmo, aí eu comecei a escrever as poesias com mensagens de Deus para levar para as pessoas. Ai, que lindo. Eu amo suas poesias. Eu amo. Eu tô Você quer ver se eu preocupada. tenho alguma aqui de algum Quero. Eu tema? só queria ver a rolagem, menina. Não tá aparecendo nada da rolagem pra mim. Eu não sei o que que eu tenho que fazer. Eu também não sei. Se alguém Procurar. souber, falando aqui no comentário que eu falo para ela. Aqui tem uma moça, Noyama Cristina, que falou assim: fala uma poesia pra gente ouvir. É, Pode ser eu, uma poesia do Espírito Santo? claro. Ó, é assim essa poesia, fala assim: o Consolador que mora em mim, que entrou em meu coração, chegou com um arrepio de amor e trouxe continuação quando me fez, quando eu me sentia no fim, e me quebrantou de joelhos no chão. O Espírito Santo, que derramou da tua graça, me fez renascer, me tirou da desgraça. O Consolador que mora em mim, que me ensinou e me fez enxergar a verdade, trouxe o socorro para mim e me transformou com autoridade. Espírito Santo, tu és o meu guia, que quando me invade até falo em línguas. Espírito Santo, peço que encha-me mais e mais para que, sem pranto, eu possa cumprir seus ideais. Espírito Santo, é tão bom sentir sua presença, que vem e nos enche tanto, com a esperança como sentença, pois és o Consolador que mora em mim, então fique comigo até o fim. Que lindo! Esse é do Espírito Amei. Santo. Aí eu fiz uma sobre as lutas também. Vou ler, essa aqui é curtinha. Todos nós passamos por lutas, mas não estamos sós. Deus sempre rega suas mudas. Você pode estar no deserto, mas de ti o Senhor nunca saiu de perto. Essa luta veio para te ensinar, essa luta veio para te capacitar, essa luta vai te fazer reconhecer que você é capaz de vencer. Todos nós passamos por lutas, irmão, mas Deus sempre cuidou de nós e Ele nunca descansou, não. No seu controle tudo está e permitiu essa luta para te mostrar que com a armadura de Deus nada você sofrerá. Com Ele essa luta vai passar e você triunfará. Ai, que lindo! Pode ser três. Eu É isso amo. aí, ele tem me dado essas poesias e, inclusive, eu tô tentando ver se eu dou alguma melodia para alguma delas, sabe? Ah, verdade. Epa, tá Vamos ver, falhando. né, no que vai dar. Ai, que linda. Eu acho lindo. Muito lindo. Parabéns, Bruninha. E vamos marcar um dia live pra gente fazer com um tema. Obrigada. Vamos marcar um dia pra gente fazer uma live com tema. Esse ficou muda. Acho que você saiu do Showtime e ficou muda. Ô, Noyama, você quer falar, Noyama? Quero, Ô, Noyama, tudo né? bem, amadinha de Tudo, Jesus? tudo. A poesia é muito linda e que bom que você está aqui. Estava procurando alguém. Eu digo, Jesus, eu estou precisando ouvir a
tua voz, mas também eu preciso louvar o teu nome, né? Amém. Posso louvar? Claro, claro. Né? Se isso não fosse o amor dele, aonde nós estaríamos, né? Sim. O amor dele é lindo. Às vezes a gente não entende. Eu não sei louvar sem ser com playback, Pode pôr. né? Não sei, mas que o Senhor venha invadir as nossas casas e as nossas vidas. Deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui. Estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor, aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Amém. Glória ao teu nome. Aleluia. Mesmo na morte lembrou-se de um ladrão que ao seu lado estava, com amor e ternura falou-lhe: no paraíso comigo estarás. Se isso não for amor, aleluia, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor. Obrigada pela Que oportunidade. lindo! Lindo! Obrigada, Mariama. Deus abençoe muito. Que linda! Você tem que cantar lá na live também, viu? É, mas a senhora ministra tanto a palavra, é tão bom, que às vezes, eu costumo, ontem eu estava vendo, que às vezes a palavra hoje está sendo tão pouco divulgada e é mais sido louvado e estão esquecendo muito a palavra, né? A palavra é o pão e eu considero que o peixe é o que? O louvor, né? O pão, né? Quando Jesus, e hoje está sendo muito pouco repartido, que é a palavra de Deus. É mais fácil viverem falando o que está fora, né? Da palavra, né?
Não que o Senhor não venha dar, porque a palavra dele fala bem claro: busca primeiro o reino, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Primeiro é o reino, e depois as outras coisas. Mas hoje em dia, o inimigo, ontem eu estava falando com uma amiga minha, que o inimigo ele tem se disfarçado muito bem. Ele está no meio da gente muito mansinho. Antigamente ele vinha com tudo, hoje ele está de mansinho, infiltrando no meio do povo, né? Distorcendo a palavra de Deus. Hoje eu costumo dizer que o inimigo ele está mais maleável, ele vem com uma maneira, sapatinho de lã, como diz, né? Mas é assim mesmo, a gente está vivendo o tempo do fim. Jesus está voltando para buscar a sua igreja, para buscar o povo dele, e falta muito pouco azeite nas lamparinas. Hoje estão se buscando tanto coisas materiais que estão esquecendo que aqui não é nossa morada, é lá no céu. Ele diz: eu vou vos preparar lugar, né? Então, o lugar já está lá, a gente também não está só. Ele disse: eu vou deixar o Consolador. E o Consolador está aqui conosco. Mas muitas vezes a gente olha para a luta, olha para a adversidade e diz assim: ah, não é possível que o Senhor esteja comigo. Mas ele está lado a lado. Ele Amém. próprio não foi poupado, né? Eu costumo dizer que quando Jesus foi lá no jardim, ele levou os discípulos, alguns discípulos, para orar junto com ele, porque ele também sentia dor, ele também sentia a mesma coisa que nós sentimos. Ele nos conhece melhor do que ninguém, porque ele sentiu as dores que nós sentimos. Ele sabe o que é o desprezo, ele sabe o que é, muitas vezes, a tristeza, mas sabe também o que é a alegria. E ele diz assim na sua palavra: ei, eu sou vida e vida com abundância. Né? Amém. E é isso. Posso louvar outro? É que eu Amém. gosto muito de louvar. Eu, pode sim. É que eu tô incomodada porque a rolagem não tá aparecendo para eu ler. Não sei o motivo. Então nós vamos fazer o seguinte: eu vou pôr o showtime, daí a Noyama vai cantar esse louvor, aí depois eu vou encerrar a live. Ou então eu vou entrar numa batalha. Acho que eu vou entrar numa batalha. Vamos combinar assim? Eu vou entrar numa batalha, porque daí eu sei que volta a rolagem. Tá? Quem puder, daí continua. Quem não puder, pode Ó, ir. tem até um mocinho aqui que tá pedindo pra subir, mas é que ela não tá te vendo pra poder subir você, viu? Então acho que só depois da batalha. Ah, é o Luffy. Vamos ver o que que. Agora eu vi aqui. Vamos ver o que que o Luffy tem para dizer. O Luffy tá sempre com a gente nas lives, né, Luffy? Oi, Luffy. Oi, graça e paz, Idel. Olá, Luffy. Como você está? Abre Oi. sua câmera pra gente te conhecer, menino. Eu atrapalhei a live dela um dia, Bruna. Ela ficou braba comigo. Ah, um dia eu fiquei bravo com ele mesmo. Não sei o que que ele Ah, tava não, mas fazendo. eu preciso comentar. Luffy é o nome de um personagem desse bonequinho aqui que tá no É, eu avatar sou. dele. É um personagem muito. Ele é muito carismático, ele é muito bonitinho. Ele realmente, sabe, assim, ele parece Jesus. Se você for caracterizar um personagem como se fosse Jesus, que leva uma palavra de libertação, que ajuda os outros, que vai lá, que salva, que resolve os problemas, que acolhe, é ele, é esse bonequinho, é o Luffy. Então, É o assim. Luffy. É muito legal. Eu gosto muito. Luffy, abre sua câmera. A gente quer conhecer você, Luffy. Tá me ouvindo? Abre a câmera, Luffy. Ah, eu não posso abrir a câmera. Eu tô todo. Não pintei cabelo. Ah, a Bruninha tá penteando o cabelo ali, Eu ó, tô na penteando o nossa frente. cabelo falar nisso. Ah, o Luffy tá de barba ainda grande. Tem que fazer minha barba. Não gosto de me apresentar assim. Ah, tudo bem, viu, Luffy? Deixa estar. Fica pra Mas conte próxima. então, Luffy. Tá. Conte então, Luffy. O Luffy eu já briguei com ele e ele permanece firme no Senhor Jesus. E acho que o. Ele mesmo fechou o microfone. Ele mesmo fechou o microfone dele. Mas que Ó, o barbaridade. Douglas comentou aqui, eu vou lendo pra você, já que não aparece. Ele falou assim: ah, eu também não estava arrumado e apareci de manhã. Verdade. E o Doug ainda apareceu na tela grande ainda.
Gente, Com destaque. eu não sei o que que o Luffy fez, que não há quem consiga abrir o microfone dele. Ô, Eu Doug, acho que entra. ainda no Showtime, o meu foi assim também. Tipo, eu fiquei Agora 5 eu minutos falando. consegui abrir aqui. Ah, agora foi. O meu Ô, eu não consegui. Doug, entra aqui, Doug. Pode falar, Luffy. Eu sou do Rio, sou aqui da cidade do interior do Rio. Alguém conhece o Rio? Sim, Eu já fui conheço. uma Meu vez. marido é do Rio. Isso e tal. Aí congrega aqui na Igreja Metodista Wesleyana, a igreja de John Wesley, Uhum. né? Ela é um dos pais da. Você saiu. Conhece, John? Sim, e Né? Delma. A gente faz a gente quando fala Wesleyana, tá, gente? Só de nível de curiosidade, a esposa dele chamava Ana, né? E John tinha uma metodologia de buscar o Senhor, de meditação, né, lá na Alemanha, É. através dessa meditação. Ai, que Ó, legal. Não conhecia, hoje não. mesmo eu estava falando aqui, ó, Só sobre de o nome, né? livro Heróis da Fé. E olha aqui, John Wesley. Ah, sim, John Wesley. Aqui no livro Heróis da Fé, 20 homens extraordinários que incendiaram o mundo. Olha que lindo. Recomendei muito esse livro hoje. Ô, 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 desculpa, é Idelma? É, e Delma? Oi, Idelma, você como uma professora de escola dominical, você é uma professora de escola dominical? Sou. Então, Eu não sou professora de escola dominical, eu sou professora de escola diária, né? Porque eu tô todo dia aqui. a gente protestante, a gente fala EBD, né? Escola Dominical, né? Sim. Então, deixa eu tirar uma curiosidade. Curiosidade já com as nossas convicções, com as nossas posições já da sola escritura. Quando as pessoas trazem, nossos irmãos cristãos católicos trazem para em uma live só tirar essa dúvida, o purgatório ele ele faz ele limita a cruz de Cristo. Não sei se você entendeu a minha linha de raciocínio, porque se você coloca o purgatório como uma segunda chance para purgar os pecados, a cruz de Cristo não parece banal, ô Hildema? O que você acha? Ó, eu acredito que o purgatório, da maneira que eles entendem, né, que para eles é a pessoa depois de morrer ficar num determinado lugar chamado purgatório, e aí quem ficou aqui pode fazer orações ou pagar, né? Pagar, como é que se chama? Indulgência não, né? Indulgências, né, para essa alma poder subir nesse sentido, sim, porque o Senhor já fez tudo. Mas eu acredito que um tipo de purgatório vai acontecer em vida, que é o que? A grande tribulação. A grande tribulação será um tipo de purgatório, mas não para mortos, para vivos. Porque aqueles que não amadureceram agora vão amadurecer no purgatório. No purgatório. Vão amadurecer na grande tribulação. Posso Na até hora. acrescentar uma Pode. coisa? Por exemplo, na Bíblia, tanto na católica quanto na Bíblia protestante, né, que só diferem de alguns livros, né, menciona que realmente nós não devemos fazer imagem de escultura, né, não devemos cultuar santos né, e etc. E eles cultuam, né? Então, mesmo tendo isso na própria Bíblia deles, né? Entra em contradição com relação a isso, e eu acredito que o purgatório também é uma contradição, porque vê se você concorda comigo, Idelma, mas na Bíblia fala que quando você morre, né? Quando você fica num descanso profundo até a vinda do Senhor, quando ele virá e ressuscitará os mortos primeiro e depois, né, julgará os que estão vivos. É Hebreus Então, 9:11. se isso está escrito na palavra de Deus, não tem como haver purgatório. Eu acredito que tanto profetas bem lá da época de Jesus, né? Por exemplo, o apóstolo Paulo,
como uma pessoa que morre hoje, que morreu ontem, elas estão dormindo e elas vão despertar num piscar de olhos, como fala na Bíblia. Então, essa pessoa ela não vai sentir que ela ficou tanto tempo assim, né, morta, tanto tempo assim nesse descanso. Vai ser como se todas elas tivessem fechado o olho por um instante e logo vão abrir os olhos e Deus vai recolhê-las, né? Vai julgar as pessoas. Então, eu acho que também é uma contradição. É algo para tentar, talvez amenizar, eu acredito assim, aquelas pessoas que têm familiares que a pessoa tem certeza que essa pessoa não tem a salvação, porque é uma pessoa que morreu cometendo algum crime, né, fazendo alguma coisa hedionda. Então eu acredito que aí essa pessoa, infelizmente, né, para tentar se consolar ela própria de que ela, porque ela queria ver esse familiar salvo juntamente com ela começa a fazer toda essa questão e acreditar no purgatório, mas ao meu ver, para mim também é Ô, aquele negócio, né? Tapar o sal ô, com a peneira, se contradizer, porque não está escrito na palavra isso. ô, ô, Bruno, antes da palavra aí para o Douglas, né? Eu queria agradecer, dar parabenizar a Idelma, né? Pelo lindo trabalho que ela faz de evangelismo, É que, verdade. que clareza nas palavras. Ela lê de uma forma onde você vive o momento, você parece que está no momento, você tá evidenciando ali, você está no momento eu acho Tá dentro da maravilhoso isso aí. história, que nem eu falo. Você tá lá dentro da história? Eu tô. É, Ah, você fala isso? Você fala isso, Dan? Sim. é que a Ah, Idema tem uns conteúdos extras, né? Ela sabe umas caramba. coisas extras a mais. E ela vai dissertando como se realmente, tipo, fosse É. uma coisa Você, muito mais. ô, Idelma, você era professora do colégio seculares antes de estar aqui na igreja, como é que era? Tem Eu fiz, formação? Ah, eu fiz pedagogia tá explicado aí também, né? e eu tive escolinha. Por isso que eu acho que eu conto assim desse jeito assim mais dramático. Sim, parabéns. Desculpa aí, Douglas. Oi, Doug. Oi. O Doug é quietinho. O Doug é quietinho. O Doug, ele é observador, porque o Doug é psicanalista. Ele fica nos analisando, ele fica nos observando e Freud fica lá na cabecinha dele, ó, aquela ali é isso, Prefiro essa Jung. outra é isso, aquele outro é aquilo, aquele outro é Esse é aquilo. doido. É que, né? Esse é doido. Fica Freud de um lado brigando com Mas o o outro. mais doido Esse é é ele. normal. Ele que é o mais doido. Os terapeutas são os mais doidos, né? Esse é verdade. Tem que ser doido para entender os doidos, gente. Se você não for Exatamente. doido, como é que você vai entender os doidos? Como é que você vai Ô conversar com os doidos? Douglas, Diga. Deus preparou, cara, essa tarde pra gente aí, eu creio, de estar essas pessoas na live, tá essas pessoas aqui embaixo na banda de rolagem. Ô Douglas, hoje eu tô com 49 anos, eu atravessei com a minha esposa foi uma pessoa fundamental do meu lado, e, e minha mãe, e Deus também. Eu entrei eu estava vendo a Bruna falando sobre a depressão que ela teve, eu contraí uma depressão quando eu tinha uns 20 e poucos anos, e as drogas, eu fui muito tempo usuário de maconha, de cocaína, e de outras drogas ilícitas, né? Creio que houve um, um gatilho também da parte das drogas, que a parte das drogas, tá, Edil? Não sei se você sabe, eu faço trabalho aqui com os jovens aqui no Rio, tem um gatilho muito grande ao a pessoa fazer o uso das drogas. Então hoje eu podendo, junto com meus amigos aqui, a gente fazendo muito trabalho em clínicas, em lugares aqui no Rio de Janeiro, eu sempre falo para os rapazes, eu sou de uma empresa, sou técnico de segurança do trabalho, trabalho na área de segurança do trabalho, eu sempre falo para os rapazes, na minha empresa, eu faço dois exames por ano, por mês. Eu faço audiometria
e eu faço a parte cardiológica. Então, quer dizer, onde eu quero chegar? Eu quero revelar com os jovens que estão na banda de rolagem, que estão aqui hoje na tua live, não entrar onde eu entrei. Eu, na minha cadeia, na hierarquia genealógica da minha família, na genealogia da minha família, graças a Deus, não tinha uma pessoa com esquizofrenia ou outras doenças que poderiam desencadear alguma coisa lá na frente. Mas eu desencadeei em outra área. Síndrome de pânico, tive algumas coisas que foram... Porque o que acontece? O Douglas depois vai trazer isso melhor para a gente aí, como psiquiatra, né? Eu sempre, quando eu estou numa live, em algum lugar, eu procuro, assim, no que eu aprendi, né? Que a base a depressão, ela não tem um só jeito daquilo ali, o gatilho ser disparado. Tem pessoas que têm por causa de família, perdeu um familiar, por causa de um amor que foi, perdeu alguém querido, né? Até as drogas, eu tenho um amigo meu que as drogas, no caso dele, dentro da família tinha o quadro, tá, Douglas, de esquizofrenia ao uso das drogas, isso é comprovado mesmo, desencadeou. Então querido, eu queria deixar para todos que estão aqui na live, aqui, as pessoas que estão ouvindo aí, eu sou um sobrevivente da depressão. Eu consegui vencer, graças a Deus, a depressão. Minha esposa está aqui perto de mim, ela me dava comida na boca, Ildelma, igual passarinho, igual filhote de sabiá. Olha. Filhote de sabiá, quem é da roça, eles fazem uma raçãozinha, uma bananinha, enfia na goela do bichinho e vai empurrando para o bichinho comer. E eu comecei a comer assim, eu secando, hoje estou com quase 100 quilos, e eu cheguei ali uns 50 quilos ali, e minha esposa do meu lado. Olha. Ela ali me ajudando, ela falando comigo aqui, você parecia que ia morrer, amor. Você parecia que ia morrer. E eu me afogando, Bruna, debaixo do chuveiro, olha que loucura. Debaixo do chuveiro, eu entrava na síndrome de pânico. E Deus foi trabalhando no meu coração, Deus foi trabalhando, e eu sabia, Delma, e essa parte mais importante que eu gostaria de deixar aqui, para não ficar muito nas minhas palavras. Eu sabia, no meu caso, eu sabia onde estava a chave do labirinto. Eu sabia onde era o lado obscuro. Eu sabia o que eu tinha que fazer. E em Provérbios, Douglas, tem uma passagem em Provérbios, não sei se a Dilma pode me ajudar, que diz que aquele que não confessa e deixa, e aquele que não tem a mente de Cristo, a Bíblia nos dá umas dicas para a gente sair dessa depressão ainda. Não estou falando aqui, tá, gente, que a gente não deva procurar um psiquiatra hoje aqui, são homens que Deus usa para tratar da gente, entendeu? Usa. Senão, se não fosse assim, não teria crente hoje se pulando. Aqui no Rio mesmo, Madureira, uma senhora da Assembleia de Deus se jogou de uma ponte. E aí? Então, Dilma, eu consegui, graças a Deus, pegar a chave, abrir a porta e sair. Graças a Deus. E hoje eu falo para os jovens. Hoje tem um amigo meu, técnico de segurança, que não quer mais trabalhar. Ele não quer mais tomar banho, ele não quer mais namorar a esposa dele, ele não quer mais nada. Ele falou que ele só quer viver dentro daquele quarto dele, porque quando ele foi trabalhar onde eu estou hoje, ele não teve uma boa tutoria, não teve alguém para tutoriar ele diante do serviço. Ele já entrou no... Quem sabe a minha área de serviço é uma área que se trata muito com parte de leis, de NRs, leis jurídicas. Então, ele chegou num ponto que a mente dele pirou, ele não aguentou. Hoje eu estou até para fazer uma visita para ele, né, para estar mais querido. Essas pessoas precisam de uma mão, precisam de um afego, um abraço, entendeu? De alguém que ampare ele. Eu não gostaria de ficar só nas minhas palavras, não, de deixar o Douglas falar. O Douglas está quietinho. Doug, fale da sua experiência, o que você está achando da live? Eu gosto bastante das lives e achei interessante quando falaram sobre o purgatório. Eu lembrei de uma ênfase que eu gosto de fazer. Tem gente que conhece, tem gente que acredita. Por exemplo, tem gente que conhece Deus, tem gente que acredita em Deus. Tem gente que conhece a Bíblia, tem gente que acredita na Bíblia. Eu, por exemplo, acredito em reencarnação. Então, não sei como aconteceria,
Não sei exatamente se isso é apresentado na Bíblia, porque, embora eu tenha crescido lendo a Bíblia, eu cresci na igreja, eu lia com o entendimento de uma criança, e também com a capacidade de armazenamento de informação de uma criança. E a Bíblia tem uma linguagem rebuscada e tudo mais. Então, não sei se a Bíblia fala sobre isso, o que a Bíblia fala sobre isso, mas eu acredito. Então, na minha cabeça, o que faria sentido seria a gente voltar para a Terra depois de um processo de análise do que a gente passou, né, na primeira vida. E aí o que faria sentido na minha cabeça seria ter a oportunidade de voltar para viver de novo, ou não necessariamente de novo, mas ter uma nova vida, né, e ter a oportunidade de mostrar que a gente aprendeu. E não sei se esse seria o julgamento, talvez. Se esse seria o processo de julgamento. Então, segundo a Bíblia, nós vamos passar pelo julgamento, mas esse julgamento não é julgar o que a gente fez aqui, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, quando a pessoa morre, ela já pagou os seus pecados. Ó, a Bíblia diz: o salário do pecado, o pagamento para o pecado é a morte. Então, quando nós morremos, nós não temos pecado mais. Então, não é necessário voltar para pagar o que se fez de errado na última vida. A sua morte, o derramamento do seu sangue, o seu sangue é o pagamento para os seus pecados. Por isso que os judeus, eles sacrificam ovelhinhas. As ovelhas derramam o sangue no lugar do homem, para pagar o pecado do homem. Então, quando o Senhor Jesus veio e morreu por nós, ele já pagou pelos nossos pecados. Nós não temos mais dívida de pecado. Agora, no sentido de voltar para ter que consertar o que fez errado. Agora, uma nova vida, como você diz, nós vamos ter sim, uma nova vida, que é no reino. Quando começar o reino do Senhor aqui na terra, daí nós vamos ter uma nova vida, porque nós seremos co-reis e co-herdeiros com ele. Então, Inclusive, pode. posso falar uma coisa? Ó, eu vou falar porque como uma ex-bruxa, né? Ou seja, uma pessoa que ficou mais de 12 anos aí no paganismo, né? E o paganismo, o esoterismo acredita tudo nisso, né? Na reencarnação, acredita mesmo nessas coisas, no karma, etc. E eu acreditava, né? Aí hoje em dia, por que eu não acredito mais? Porque eu realmente fiz uma reflexão, tanto através da palavra, né? Como através das próprias coisas que acontecem. Porque a reencarnação, ela acredita que a gente reencarna justamente para que a gente possa melhorar espiritualmente, né? Para que a gente possa evoluir. Só que com o passar dos anos, o que a gente vê? A gente vê realmente que tem pessoas evoluindo ou a gente vê que a gente vê as pessoas regredindo? Porque, ao meu ver, do jeito que estamos hoje, nós temos muito mais pessoas regredindo e sem contar a população do mundo já em quase 8 bilhões de pessoas. Então haja espírito para reencarnar, porque 8 bilhões de pessoas, imagina reencarnar 8 bilhões de Ô, espíritos. Sem contar que isso só vai crescendo. Esse Bruna, número só vai crescendo. E o nosso espírito, ele no, se contasse assim, a maioria dos espíritos estão progredindo, então estão indo para outros lugares. E aqui só tá vindo em espíritos mais baixos, que tem que passar pelas provas aqui. Tudo bem, mas então a nossa população não deveria estar crescendo tanto, e isso mesmo com pandemias, com doenças que matam aí milhões de pessoas todos os dias. Então é uma das coisas que, para mim, na minha opinião, refuta que existe reencarnação, porque não tem como poderia existir reencarnação para tantos espíritos assim, e nos dias de hoje a gente ter tantas pessoas ruins, tantas pessoas baixas, a empatia, não, as pessoas não têm empatia, não tem. Se você for ver, realmente é a grande minoria
são pessoas que têm empatia pelo próximo, que pensam no próximo, que amam o próximo. A maioria das pessoas tem dificuldade em perdoar. Então, assim, se fosse parar para pensar, todo mundo aqui estaria na primeira encarnação, porque realmente parece que todo mundo aqui só comete erro, só faz cagada. Então teriam Ninguém que é ser como Buda, se fossem Jesus, espíritos novos, ninguém né? é ascendido aqui. Como se fosse Então não tem. constantemente espíritos novos, né? Porque estão É, todos no mesmo nível. Sim, o Idelma, a Bruna salientou uma coisa muito importante que eu falo. Não sei se a Idelma, até falta de respeito falar isso para uma mulher, né? Mas eu tenho 49 anos, sou de 1975. Ô, Bruna, você deve ser novinha. sou de Douglas, 89, 34. então, vocês são novinhos. E eu já tô indo para 60. Tá, então você vai lembrar uma coisa Ô, que eu vou trazer Glória. aqui. Você vai lembrar uma coisa aqui que eu vou trazer. Em 1986, Copa da Espanha, futebol, existia um jingle que cantava assim, o Douglas. 90 milhões em ações pra Pra frente, frente, Brasil. Brasil. Fala, o Salve a Idelma, seleção. ele fala, esse jingle fala, eu não vou fazer igual a Bruna, que a Bruna falou, a Bruna já até foi até mais além, ela falou da humanidade, de números, de fonte de números da humanidade, eu tô falando só do E eu vi Brasil. recente, eu vi isso esse mês, que a população do mundo já tá em 8 bilhões e. Sim. Opa, e fiz uma coisa aqui, gente. Espera aí um pouquinho. O que eu fiz aqui? Eu estava atrás dos comentários e acabei tirando vocês. Me perdoe. Me perdoe. Deixa eu pus aqui permitir controle do microfone. Consegui. Ah, voltou, Luffy. Tá. Então, no Brasil, Douglas, eu respeito, tá, Douglas? Eu Quando também. quando as pessoas viram, falam assim, mas quem disse que as pessoas não estão reencarnando em Júpiter, em Saturno, em Plutão? Por que eu estou dizendo isso, Douglas? Porque se a população do Brasil era de 90 milhões, hoje, hoje alguém aqui na live aqui, sabe qual é a fonte da população brasileira hoje? Quantos tem no Brasil? Isso. Não sei. Tem que olhar no Google É lá. uns, não, vamos chutar, é uns 200. 200 milhões? 200. Ô Douglas, você concorda comigo que de 86, quando tinha o Dingo, que eles falavam que eram 90 milhões, você não acha que deveria girar de 90 milhões até hoje, em 2024, não deveria girar entre 90 milhões. E sempre, essa roda não deveria ter 91 milhões, 92 milhões, tem que girar entre os 90 milhões. Aí eu fico assim, não de sarcasmo, não, com todo respeito, de onde está saindo essa fábrica, né, cara? De onde, né? E a Bruna aí, parabéns, tá, Bruna, pelo que você está trazendo a este fonte, que você está trazendo, muito importante os jovens estar... É 215 milhões foi em 2022, eu vi, o último Aí, apontamento aqui isso Meu aí. Deus, deve estar nos 300 no então. Brasil. É, Então, provavelmente. eu não sei que o Douglas pode nos ajudar aí em relação a esse ponto, igual a Bruna trouxe. Como é que, se eram 90 milhões, como é que isso aí girou? Tá tendo mais gente aparecendo, da onde, né? Inclusive, rapidinho, posso falar? Ó, eu acredito assim, que ao meu ver, né, eu vou falar por mim, tá? Que eu acreditava nisso. Como a questão do purgatório que eu falei, é confortável para nós, como seres humanos, a gente criar essas expectativas e esses pensamentos. Por quê? Porque se a nossa vida aqui tá uma bosta, desculpa o palavreado, se a nossa vida aqui tá ruim, a gente pensar, uma próxima vida vai ser melhor. Quando eu reencarnar na próxima vida, eu vou ser mais feliz, eu vou ser mais próspero e eu vou conseguir consertar meus erros também. Então,
vou viver nessa vida aqui do jeito que tiver que viver e aprender o que tiver que viver. É mais confortável para nós seres humanos. E nós seres humanos, a gente adora um conforto. Senão a gente não era preguiçoso, a gente não gostaria não gostaria de procrastinar. A gente é assim, é da natureza do ser humano. A gente é muito falho e a gente dá desculpa para tudo. E aí uma Deixa eu dessas contar uma coisa. desculpas para o nosso próprio mental é essa. É a gente sempre acreditar que que vai ter outra chance, que vai ter outra vida, que as pessoas que morreram, elas vão poder ser salvas também, mesmo se elas não foram, porque elas foram pessoas muito ruins em vida, mas elas vão renascer de novo. Então, não Eu bate. tinha um amigo cabeleireiro que eu ia lá, ele falava assim, né? Ele falava assim, ai, fiz isso, fiz aquilo, aquele outro, aquele outro. Daí eu falava assim, credo, que doideira. Aí ele falava assim, ai, nessa vida eu vou curtir. Nessa vida eu vou curtir. Daí na outra eu começo a melhorar. Nessa eu quero curtir. Então, olha o perigo disso, que é ele acordar lá de repente diante do trono de Deus, né? E com essa vida só de curtição, né? É por isso que aquela fala aqui também diz que viva hoje como se fosse o último dia da sua vida. É muito intenso, né? Você fazer como se fosse o último. Porque, inclusive, eu acredito que até a própria. Agora me veio na mente, pode ser que seja algo do Espírito Santo, em nome de Jesus, né? Que a gente sempre está constante conversação com o Pai, né? Eu acredito que a própria ressurreição de Jesus, ela prova muito isso. Que não existe essa reencarnação. Por quê? Parece contraditório o que eu estou falando, né? Mas Jesus é o Filho de Deus. E ele mesmo mostrou como isso é uma coisa divina. Jesus mostrou que é divino, é algo divino, é algo que só ele pode fazer por alguém. Então, quando ele ressuscitou Lázaro, se Lázaro fosse reencarnar, ele teria falado na própria Bíblia, na própria palavra, para os familiares de Lázaro, né? Para Maria de Betânia, para Marta, para aquele povo. Ele teria falado, olha, gente, calma, ele morreu, mas ele vai ressuscitar numa próxima vida, vai estar tudo certo, logo vocês vão reencontrá-lo, ele não morreu de verdade, então ele teria ensinado isso na palavra, mas ele não ensinou. Então ele foi e ressuscitou porque ele tinha que viver ainda mais coisas nessa vida. É uma prova de que existe uma vida só. Bruna, eu o acredito. de Lázaro é muito importante. Porque é exatamente a passagem que fala que Jesus chorou. E eu noto que a maioria das pessoas não entende por que Jesus chorou. A maioria das pessoas fazem uma distorção absurda para dizer, Jesus chorou porque naquele momento ele se tornou humano, então não sei o quê. Porque ele viu as outras pessoas chorando, ele foi influenciado pelo coletivo e por isso ele chorou também. Não. Naquele momento Jesus chorou porque se sentiu extremamente ofendido. Porque as pessoas estavam culpando Jesus pela morte de Lázaro. Porque Jesus ficou recolhido, ele sabia que Lázaro tinha morrido, as pessoas tinham ido lá dizer, olha, Lázaro tá não sei o quê. Aí Jesus ficou pensando, isso tem que acontecer, porque já tinha acontecido muitas coisas, Jesus já tinha feito muitas coisas e não acreditavam nele. Aí teve que ir pro extremo. Se não acreditasse nele desse jeito, não iam acreditar mais. Mas ele acreditava que iam acreditar. Aí que foi o que aconteceu? Jesus sabia que Lázaro tinha morrido e esperou passar alguns dias. Porque ele acreditava que chegando lá e fazendo o milagre de fazer Lázaro voltar da morte, as pessoas finalmente iriam acreditar. Quando ele chega lá, acreditando que todo mundo vai receber Jesus com alegria, dizendo, que bom, você chegou, agora traga Lázaro. Não. Ao invés disso, as pessoas receberam Jesus atacando ele, dizendo que ele era o culpado pela morte de Lázaro, como se nada do que Jesus fez até aquele momento valesse de alguma coisa. Jesus curou pessoas, fez pessoas andarem, fez multiplicar a comida e tantas coisas tão maravilhosas. Já tinha todas as provas de que ele tinha um poder excepcional. E
as pessoas ainda não acreditavam que Jesus era maior do que a morte, as pessoas ainda Então, acreditavam que a morte era maior mas do que Jesus. sabe por que que eu acredito que Jesus não chorou por causa disso? Porque Jesus ele não se importava com isso. Tem uma passagem de João 66 que fala que muitos dos seus seguidores, em certas traduções menciona discípulos, mas não eram os 12, era a multidão que seguia ele, eram seus seguidores. Em João 66, muitos abandonaram a Jesus. Porque foi quando ele fez, logo depois de ele fazer a multiplicação dos pães e dos peixes, ele diz que ele era o pão da vida. E que só teria vida eterna quem comesse desse pão. E então, com isso, ele escandalizou a muitos. Inclusive, ele fala, eu escandalizei a vós. Ele fala, se eu não me engano, é João 66, 60. Ele fala isso, por acaso eu vos escandalizei, vocês também vão me abandonar? Ele fala isso para os 12, porque os 12 também ficaram, tipo, abismados com as coisas que ele estava falando sobre isso, né? Que ele fala, né? Até Simão Pedro depois pergunta, para quem vamos nós, se só o Senhor é a palavra de vida eterna, né? Então Pedro fala, não, eu não vou te abandonar, né? Mas os outros, muitos desses seguidores abandonaram Jesus, abandonaram o Senhor Jesus, porque não estavam falando, não tem cabimento o que ele está falando. Como assim? A gente só vai ter vida eterna, a gente só vai ser salvo se a gente comer do que ele der para nós, né? Então, assim, eu acredito que se fosse assim, então nesse momento ele teria chorado, porque foi uma multidão que estava contra ele, e uma multidão que seguia ele, uma multidão que estava vendo todos os milagres que ele estava fazendo. Então, eu acho que aí ele teria realmente ficado muito triste, mas não, pelo contrário, ele realmente questionou isso, ele falou, por acaso eu estou escandalizando a vocês? Vocês vão deixar de me seguir também? Perguntou para os 12, e aí Pedro respondeu isso. Claro que não, Senhor. Para quem vamos nós se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? Inclusive o Senhor Jesus falou depois. Ele falou, pois é, mas um de vocês é o diabo. Um de vocês vai me trair. É aí que ele fala sobre a traição de Judas nas entrelinhas, né? Pela primeira vez. Mas então o que eu quero dizer com isso? Eu estava até vendo hoje um podcast do Rodrigo Silva, né? Aquele adventista que é arqueólogo, que é Rodrigo. e ele falou, e ele hoje mesmo ele estava falando sobre isso, sobre Lázaro, né? E ao meu ver, quando Jesus ele se fez homem, ele realmente sofreu como um ser humano. Tanto que tem na hora da crucificação, um pouco antes ali naquele momento, ele fala, Senhor, por que me abandonaste? Né? Ele fala, por que, Senhor, me abandonaste? Ele sentiu que Deus ali tinha se afastado, porque era um momento que Jesus teria que passar sozinho, para realmente ele sentir todo o peso do pecado do homem. Então Jesus ele sentiu essa dor. Jesus ele sentiu a dor como um homem, ele não aguentou, ele se sentiu abandonado. Porque como que Jesus, né, soberano, filho de Deus, ia se sentir abandonado? E ele não iria entender também os propósitos de Deus? Então por que ele iria questionar Deus? Mas ele questionou a Deus, ele falou, Senhor, por que me abandonaste? Ele questionou. Então, para mostrar que até Jesus, ele realmente tinha esses momentos porque ele estava num corpo de ser humano. Então ele sentiu muita dor, ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele sofreu dores como todos nós. E Lázaro, ele foi criado com Lázaro. Então ele começou a viver e fazer milagres e a pregar a palavra do Pai com 30 anos. Só que Lázaro era praticamente primo dele. Eles ficavam brincando, com certeza, quando eram crianças e adolescentes, juntos. Então ele tinha um amor diferenciado por Lázaro. Acredito, assim como Deus tinha por Noé. Quando Deus escolheu salvar Noé e sua família, não foi só pelo temor e obediência de Noé a Deus, mas porque ele viu que Noé amava a Deus, amava a criação, né? Noé devia ser diferenciado. Então, por isso que Deus escolheu ele. Então, eu acredito que quando Jesus soube que Lázaro morreu, ele não foi justamente por causa da fé. Porque tem essa questão, as pessoas querem tudo para ontem. E
Então as pessoas se desesperam e quando Deus não dá na hora, muitas pessoas desistem, blasfemam, murmuram e não acreditam que Deus vai dar. Então tem muita gente até que desiste de andar com Jesus, Ô, Bruna. com Deus, andar nos caminhos da fé, porque não recebe as coisas na hora que tem que Ô, receber. Bruna, quando eu Inclusive, a tava... minha mãe orou por mim 12 anos para eu voltar para a igreja. Ô, Imagina Bruna. se minha mãe tivesse desistido de Ô, orar. Bruna, Ou olha só, desistido Bruna. dos caminhos do Senhor, eu não estava na igreja. Ô, Bruna, eu quando estava caminhando, novinho na fé, caminhando na presença do Senhor, novinho, eu tinha uma namorada que os pais dela eram de uma religião, uma outra religião, e ali eu parecia que eu estava sozinho indo para a igreja, numa cidade diferente, num local diferente, e eu tive que passar no meio daqueles rituais. Quando eu passei no meio daqueles rituais, eu fui. Quando eu voltei, eu falei assim, meu Deus, eu não vou entrar lá não, que eu vou pagar mico lá, só eu com a Bíblia debaixo do braço, e aquele pessoal lá. Na hora que eu cheguei, um rapaz chegou até a mim e falou comigo assim, eu já fui evangélico, só que tem uma diferença do evangélico para a religião que eu tô. O Deus que você serve é na hora dele. O Deus que eu estou servindo, que eu peço as coisas, ele faz para mim toda hora. E eu tenho tudo. Eu tenho CD da Cassiane, eu tenho os álbuns dos cantores e tal. Eu conheço a Bíblia de ponta a ponta, de Gênesis a Apocalipse, eu sei tudo, eu leio tudo. Só que aí entra isso que a Bruna falou. Eu sou aquele crente fast food, eu quero da noite pro dia. Entendi. Então, Ô, só que gente, isso daí... Ô, gente, vamos deixar o Douglas falar, porque Tá. ele fez a pergunta da ressurreição e nós já estamos lá longe já. Tá. Deixa o Douglas concluir o que ele queria falar a Delma. respeito da Deixa só eu ressurreição. concluir um negocinho rapidinho. Eu queria concluir só sobre essa questão do Lázaro. Então, eu acredito que com isso Jesus chorou com a morte de Lázaro porque realmente foi alguém que ele foi criado junto. Era alguém que ele tinha proximidade, era alguém que ele tinha amor. E ele demorou 4 dias para ir lá, justamente por isso, para testar a fé, porque em Betânia era um lugar que ele se sentia confortável, ele gostava de estar lá, ele tinha amigos em Betânia. Então, com certeza, ele imaginou, né? Tem uma chance de eles terem muita fé, de eles acreditarem que mesmo eu demorando para chegar, que quando eu chegar eu vou resolver. E realmente, no começo eles até murmuraram um pouquinho, né? Blasfemaram, mas depois Marta Vamos deixar falou. o Douglas falar, que senão nós estamos se estendendo muito. E, na verdade, eu tenho que encerrar, porque eu tenho um Eu também, eu tenho compromisso culto também 6 horas. Né? Vai, Doug, pode falar, Doug. Eu perdi um pouquinho a linha de raciocínio. Perdeu o fio da meada, porque nós fomos lá E no espaço sideral e voltamos aqui. Né? O Douglas perdeu o fio da meada dele. Você tem estava alguma- falando da ressurreição. Tem alguma passagem que Jesus falou: vocês vão fazer coisas ainda maiores do que as que eu fiz. Sim, Então, eu realmente não acredito que Jesus chorou por causa da morte de Lázaro, porque isso não faz sentido, já que Jesus sabia o poder que ele tinha o poder de ressuscitar, então não tinha por que chorar a morte. sim. Então, eu acredito realmente que ele esperou passar esses dias, porque o corpo já estaria em estado de decomposição, então somente um milagre para aquele corpo levantar completamente limpo, um homem forte andando normalmente. Então não Sim. teria como as pessoas acreditarem em outra coisa senão um milagre. Amém. E aí eu queria Amados, entender isso, que amados, Jesus fala que nós podemos fazer coisas maiores do que as que ele fez, e se ele trouxe pessoas de volta da morte, a imortalidade também é possível, ou seja, não morrer para sim, precisar voltar da morte. sim. Gente, eu vou convidar a Noyama, que ela ia louvar, eu acho que ela até saiu. Cadê a Noyama, gente? A Noyama queria cantar e eu queria que a Noyama cantasse para a gente encerrar, mas acho que ela nem tá aqui Acho que ela mais. saiu. Ela saiu, a Oi, gente Delma, demorou muito, acho que ela saiu. eu já estou... Gente, vamos encerrar então, que eu tenho Vamos. compromisso 6 horas, eu tenho Tá. que me arrumar. Eu Tinha agradeço pessoa- muito Oi, a Delma, tinha vocês. pessoas aqui embaixo aqui querendo que você explicasse o contexto do que nós estamos falando. Aí eu falei que você não está conseguindo ver a banda de rolagem. Eu não tô lendo a rolagem.
E eu tô achando isso super estranho, porque a rolagem aparece para vocês e não aparece só para mim, né? Mas quando a gente leu Lázaro, o Senhor deixou claro ali, né? Ele disse assim: quando avisaram ele lá, olha, Lázaro não está bem, Lázaro está doente. Ele falou: diga para Marta e Maria, para o pessoal, diga que essa morte, que essa enfermidade não é para a morte, mas é para que o poder de Deus se manifeste. E aí ele demorou para ir. Quando ele chegou lá, disseram, já faz 4 dias, né? E quando o Senhor chorou, também não foi realmente, como vocês disseram, por causa de Lázaro. O Senhor chorou por causa da incredulidade das pessoas. Fica claro ali, né? Como o Doug estava falando, as pessoas já tinham visto tanto do Senhor, então ele pensou assim: já me conhecem, já sabem quem eu sou, né? Então por isso o Senhor chorou, por causa da incredulidade. Como é difícil as pessoas saberem quem é o Senhor Jesus e qual o poder real que ele tem. Amados, podemos encerrar então? Agradeço muito a vocês. Deixa eu ver se eu saindo aqui desconectando todos vocês. Eu estava vendo um lugar aqui que eu posso desconectar. Se volta ali para mim, gente. Obrigada pela oportunidade, viu, gente? Desculpa qualquer coisa. Vou estar seguindo vocês aí, Bruno, o Obrigada pessoal pelo Doug aí. Tá debate. bom. Obrigada, gente. Tchau, Isso. tchau. Deixa eu ver o que vai acontecer agora. Ó, desconectei todo mundo e eu não voltei. Não aparece para mim a rolagem. Então, gente, eu acho muito estranho isso, viu? Eu vou chamar uma pessoa aqui e vou sair. Eu tenho que chamar alguém para batalha, assim que tinha dado certo da outra vez. Chamar alguém para batalha, a pessoa aceitar, eu sair daquela batalha e voltar. Então tá muito complicado, não sei por que tá saindo de mim a rolagem. Agora eu tô sozinha aqui, sem ver nada, nem ninguém, nem ler ninguém. Então eu agradeço muito vocês por estarem aqui até agora, eu vou encerrar e amanhã fica o nosso compromisso então, para 5:30 da manhã. Um beijo para todo mundo. Obrigada pelos que entraram na janelinha, os corajosos. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Até lá.